Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre funções orgânicas e nós vamos falar principalmente sobre os hidrocarbonetos e os seus derivados. Vamos entender primeiro o que são as funções orgânicas. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês de compostos orgânicos como o metano, CH4, o propano, que é composto de 3 carbonos, e o butano, composto de 4 carbonos. Quando nós analisamos essas substâncias individualmente, o metano é um combustível que é muito utilizado no biogás, por exemplo. O propano e o butano, eles juntos, podem também ser utilizados como combustíveis e um uso bem comum deles no nosso dia a dia é que os dois compõem a maioria dos gases utilizados como gás de cozinha. Então, se você pegar o botijão de gás da sua casa, a maior parte dele é composta desses dois gases, o propano e o butano. Então nós podemos observar que todas essas substâncias que estão exemplificadas possuem características semelhantes. Como por exemplo, as 3 substâncias são gases e são combustíveis. Quando você tem estruturas químicas semelhantes, que têm propriedades semelhantes, nós podemos supor que essas substâncias possuem a mesma função orgânica. Funções orgânicas são um conjunto de um ou mais átomos ligados de uma determinada maneira, que nós chamamos de grupo funcional, que confere ao composto um comportamento químico semelhante. Ou seja, todos esses exemplos nós temos átomos ligados da mesma maneira e que têm comportamento químico semelhante. Para além disso, você pode perceber uma característica deles. Todos eles são formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Essa função orgânica nós podemos chamar de hidrocarbonetos, aqueles que são formados apenas por carbono e hidrogênio. É a função orgânica mais simples e que serve de esqueleto para as demais. Os hidrocarbonetos podem ser obtidos de fontes naturais como o petróleo e muitas vezes são utilizados para obter materiais sintéticos como os plásticos. Alguns outros exemplos de hidrocarbonetos. Nós podemos pensar no metano, conforme eu já falei, que é oriundo principalmente da decomposição da matéria orgânica. Além disso, nós temos o butano, como eu já expliquei, que ele pode ser obtido a partir do petróleo e utilizado como fonte de energia, como por exemplo no nosso gás de cozinha. E o octano, que é uma molécula um pouco mais complexa, você pode perceber que é uma molécula ramificada, e que é um dos principais componentes da gasolina. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em 3 classes. A primeira classe é a classe dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos formados exclusivamente por ligações simples, enquanto os alcenos possuem uma ligação dupla. Os alcinos, por sua vez, uma ligação tripla. Encerramos aqui esse vídeo, ele foi um vídeo mais introdutório. Nos próximos vídeos iremos discutir mais esses hidrocarbonetos, mas um resumão do que a gente viu é: hidrocarboneto é a função orgânica mais simples, serve como um esqueleto para as demais, e os compostos são formados basicamente de hidrogênio e carbono. Inclusive, daí vem o nome hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em 3 grupos: o grupo dos alcanos, compostos exclusivamente por ligações simples, os alcenos, que têm uma ligação dupla, e os alcinos, que têm uma ligação tripla. No próximo vídeo vamos estudar muito mais sobre os alcanos. Até lá!